Amém, irmãos. Nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 30. A leitura será do versículo 18 ao versículo 26. O título do sermão é A Salvação em Cristo e a Transformação do Crente. O texto diz assim, Isaías, capítulo 30, do 18 ao 26. Por isso, o Senhor espera para ter misericórdia de vós e se detém para se compadecer de vós. Porque o Senhor é Deus de justiça, bem-aventurados todos os que nele esperam. Porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém. Tu não chorarás mais, certamente se compadecerá de ti a voz do teu clamor e ouvindo-a, te responderá. Embora o Senhor vos dê pão de angústia e água de aflição, contudo, não se esconderá mais dos os teus mestres. Os teus olhos verão os teus mestres. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, dizendo, este é o caminho, andai por ele, e terás por contaminados a prata que cobre as imagens esculpidas e o ouro que reveste as suas imagens de fundição. Lançá-las-ás fora como coisa imunda, e a cada uma dirás, fora daqui, então o Senhor te dará chuva sobre a tua semente, com que semeares a terra, como também pão, como produto da terra, o qual será farto e nutritivo. Naquele dia o teu gado pastará em lugares espaçosos, os bois e os jumentos que lavram a terra comerão forragem com sal, alimpada com pá e forquilha. Em todo monte alto e em todo outeiro elevado haverá ribeiros e correntes de águas, no dia da grande matança, quando caírem as torres. A luz da lua será como a do sol, e a do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, num dia em que o Senhor atar a ferida do seu povo e curar a chaga do golpe que ele deu. Meus irmãos, o povo de Israel, Judá, estava buscando alianças fora do conselho do Altíssimo. O nosso Deus aqui estava sendo desprezado pelo seu próprio povo, que já não acreditava mais que o Senhor protegia e buscava auxílio em reis, fazendo aliança com povos que eram abomináveis ao Senhor. E Deus se levanta para punir o seu povo. Porém, Deus está punindo o seu povo para o bem deles, para que eles sejam preservados e não se corrompam ao ponto de não terem mais como serem salvos. Aqui nós lemos no versículo 18 e o 19, que o Senhor está esperando o momento para exercer a sua misericórdia. Mas ao mesmo tempo, o Senhor diz como são felizes aqueles que esperam em Deus. Observe o que diz o versículo 18 e 19. Por isso, o Senhor espera para ter misericórdia de vós, e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam, porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém. Tu não chorarás mais, certamente se compadecerá de ti. A voz do teu clamor e, ouvindo-a, te responderá. Veja que promessa incrível para filhos rebeldes,
Que promessa incrível para pessoas que estavam desprezando o Senhor. E ele corrige o seu povo. Ele se levanta e diz: esperem que eu exercerei a minha misericórdia. Eu vou me compadecer de vocês. Aqui está uma promessa incrível do Senhor. Mas só se vale dela aqueles que nele esperam. É necessário que você seja paciente. Não importa o que você sofra. Isso não significa nada. Os apertos, as dificuldades, até os teus pecados, eles não podem te apartar da misericórdia do Senhor. Porque o Senhor olhará para você e se compadecerá de você. Ele se compromete com isso. O próprio Deus tem um compromisso com a sua palavra. Em Ezequiel nós podemos ver no capítulo 36, a partir do versículo 22, Deus mostrando o que fará com o povo que está corrompido devido ao pecado. Ele diz assim: vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. Percebe? Esse era o contexto de Israel. Eles profanavam o nome do Senhor por onde passavam, e Deus diz: olha, eu vou vingar a minha santidade, essa que vocês estão profanando. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tomar-vos-ei entre todas as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. O mesmo povo que estava envergonhando o nome do Senhor, está recebendo promessas de que o Senhor os espalharia de fato, porém depois atrairia eles de volta. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne. Veja que promessa gloriosa para pessoas que estavam corrompendo a sua fé em Deus. Aqui nós podemos ver também o que ocorreu conosco na redenção em Cristo. Foi isso que Cristo fez. Um povo que não queria saber do seu nome, um povo que nem o conhecia, ele desce para salvar esse povo, para redimir esse povo. Aos Colossenses, na sua epístola, Paulo escreve, capítulo 1, do versículo 13, ele nos libertou do império das trevas. Ou seja, o que o texto está dizendo é que você era subjugado, escravo do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você foi arrancado da escravidão do pecado, das trevas, e transportado por ele para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão de pecados. Essa é a promessa do Senhor, de que os teus pecados não podem te afastar dele. De que nada neste mundo, nesta vida, sejam as coisas invisíveis ou visíveis, poderão separar você do amor de Cristo. Porém, os seus pecados não podem permanecer na sua vida. Observe que o Senhor Deus está aqui, na verdade, dizendo que a tua fraqueza, os teus pecados estão comprometidos. Os teus pecados falharão, a tua fraqueza falhará, porque Ele, em Cristo, será a tua força para te fazer prosperar. Ele vai te reerguer, não importa
o que esteja acontecendo, a tua fé em Cristo, a tua paciência no Senhor, a tua esperança nele, faz toda a diferença nas aflições que você vem sofrendo. Você já pensou que a eternidade com Jesus Cristo pertence a você que crê? A eternidade te pertence. Já imaginou que você ganhou a eternidade de graça? Foi um presente. Ele te deu de graça. E eu pergunto, o que você fez para ter a eternidade com Cristo? Você não fez nada. O que você faz para preservar a tua salvação em Cristo? Nada. O que garante, o que te salvou, foi a palavra dele, a promessa dele. E o que te preserva até a vinda de Cristo é a palavra dele. Por isso que o apóstolo Paulo diz aos filipenses: pois eu estou bem certo de que aquele que começou a boa obra em vós, ele também há de completar até o dia de Cristo. Então é assim. A tua salvação dependeu plenamente do Senhor. Esperar no Senhor é o que você precisa fazer na sua salvação em Cristo. Porque a sua salvação em Cristo passa pelo esperar no Senhor. É a fé que garante a tua salvação. Você foi salvo pela fé, por este dom incrível que Deus te concedeu. Mas a segunda coisa, que precisamos entender é que, enquanto esperamos no Senhor, Ele também nos corrige com amor. A sua salvação em Cristo passa também pela correção do Senhor Jesus Cristo. Ele disciplina e corrige os filhos a quem ama. Não pense você que porque os seus pecados não separam você de Cristo, você estará impune durante a tua caminhada nesta vida. Porque Ele há de corrigir, e isto para o teu bem. Observe o que diz Isaías capítulo 30, agora o versículo 20 e o 21. Embora o Senhor vos dê pão de angústia e água de aflição, contudo, não se esconderá mais os teus mestres. Os teus olhos verão os teus mestres. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Aqui o Senhor está dizendo como tratou o seu povo. O Senhor tratou o seu povo dando pão de angústia, dando água de aflição. Mas para quê? Para que eles valorizem os seus mestres, para que eles valorizem aqueles que pregam a palavra de Deus fielmente, para que eles ouçam-nos e digam: é este o caminho, então é por ele que eu vou. Mas eles precisaram comer o pão da angústia e beber a água da aflição do Senhor. E foi isso que Deus fez com o povo. Deus purificou o povo, purificou. Ele fez com que o povo andasse nos seus caminhos, porque isto era o que o povo precisava para a sua salvação. Em Ezequiel, capítulo 36, agora a continuação do versículo 27 e 28, diz: porei dentro em vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei aos vossos pais, sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Tudo isso é Deus corrigindo o seu povo, guiando o seu povo pelo Mestre Supremo, que é a sua palavra, que estaria dizendo a eles por onde eles deviam andar, quais os estatutos eles deviam observar,
quais os juízos eles deviam guardar. A palavra é o mestre que te guia. Mas você só dá ouvidos à palavra muitas vezes quando é corrigido diante do coração duro que você possui. Aos Hebreus, o escritor diz que, no capítulo 12, do versículo 6, porque o Senhor corrige a quem ama. O Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Então é isto. O Senhor é esse Deus amoroso, porém zeloso. Ele não permitirá que o seu filho caminhe para o abismo, porque ele ama os seus filhos. E para que os filhos atentem, eles serão severamente punidos. Ele açoita os filhos que recebem. Sabe por quê? Porque é para a disciplina que vocês perseveram, diz o texto. Deus os trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? A melhor coisa que o crente pode fazer, irmãos, é ouvir a palavra de Deus. Ponderar os seus caminhos diante da palavra de Deus. Se converter pela correção que vem da palavra de Deus. Porque se ele não ouve a palavra, ele vai ouvir a mão pesada de Deus, ou melhor, sentir. E aqui nós temos Paulo escrevendo também a Timóteo na sua segunda epístola, capítulo 3, do 16. Toda a escritura é inspirada por Deus. E sabe para que ela é útil? Ela é útil para o ensino. Ela é útil para a repreensão. Ela é útil para a correção. Ela é útil para a educação na justiça. Sabe por quê? Porque Deus quer que o homem dele seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Para que o homem de Deus, para que a mulher de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E aí eu pergunto de novo a você. Você percebe que grandiosa salvação você obteve de graça? Não fez nada por ela e nem faz ainda nada por ela. Pelo contrário, sabe o que você fez pela tua salvação? Tudo que vai contra ela. Você só, se Deus fosse contar com alguma contribuição sua, você iria para o inferno. Porque nada do que você fez na vida contribuiu para a sua salvação. E nada do que você está fazendo hoje contribui com a preservação dela. Ah, nem o culto, nem o culto. Em minhas orações, nem suas orações. Tudo que você faz, inclusive o culto que você presta a Deus, contribui para a tua condenação e não para a tua salvação. Sabe por que Deus recebe com alegria? Já que nada que fazemos presta. Deus recebe com alegria por causa da tua fé em Cristo Jesus. Pela tua fé na obra de Cristo, Ele recebe a tua obra. Pela tua fé na oração de Cristo, Ele recebe a tua oração. Ou não foi assim que Paulo escreveu aos Romanos? Capítulo 8, versículo 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste, nos dá assistência, nos socorre nas nossas fraquezas. Sabe por quê? Porque nós não sabemos orar como convém. Toda oração que você faz é um erro diante de Deus, mas Ele recebe com alegria. Sabe por quê? Porque pela fé que você tem em Cristo, o Espírito Santo pega esta mesma oração e corrige, assiste você nessa fraqueza e apresenta diante do Pai da forma que deveria ter sido. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Você percebe o quão Deus é gracioso? Ele recebe tudo que você oferece a Ele, tudo. Mas não é porque você faz tudo perfeitinho, não. É porque
pela tua fé em Cristo, Ele se agrada do que você faz e das tuas orações. Mas a terceira coisa que você precisa entender é que a salvação em Cristo passa pelo sentir no Senhor. Não existe aquele que obedece à palavra de Deus, vive e não sente o Espírito Santo em sua vida. Não se alegra intimamente na sua alma com Deus. O Senhor Jesus Cristo falou disso. Ele falou da tua relação externa com Cristo e ele falou da tua relação interna com Cristo. Ele disse que você precisa amar a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma e de toda a tua força. Aqui entra tudo o que diz respeito à tua natureza interna e tudo o que diz respeito à tua natureza externa. É isso que você precisa entender, porque o texto vai falar disso. Observe o que diz Isaías 30, agora do 22. E terás por contaminados a prata que cobre as imagens esculpidas, e o ouro que reveste as tuas imagens de fundição, lançá-la-ás fora como coisa imunda, e a cada uma dirás, fora daqui. Mas o que é que você está lançando fora? O que é que Israel lançaria fora? Aquilo que um dia eles amaram, aquilo em que um dia eles confiaram. E Deus vai dizer, olha, quando eu agir no meio de vocês, vocês vão ter nojo de tudo isso que hoje vocês amam. E vocês lançarão fora de perto de vocês. Então o Senhor te dará chuva sobre a tua semente, com que semeastes a terra, como também pão, como produto da terra, o qual será farto e nutritivo. Naquele dia, o teu gado pastará em lugares espaçosos. Os bois e os jumentos que lavram a terra comerão forragem com sal, limpada com pá e forquilha. Em todo o monte alto e em todo o outeiro elevado haverá ribeiros e correntes de águas, no dia da grande matança, quando caírem as torres. A luz da lua será como a do sol, e a do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor atar a ferida do seu povo e curar as chagas do golpe que ele deu. Mas ele faz isso justamente para que tudo em sua vida seja uma bênção, para que tudo que você experimenta, tudo que você faça, tudo que você possui, seja bênção e não maldição. Observe que o Senhor está dizendo ao povo de Israel que o gado deles, as sementes deles, a vida deles, tudo que diz respeito ao contexto deles, será bênção. Porque o Senhor estará curando eles do golpe que o próprio Deus deu. Mas por quê? Por causa da confiança que eles depositaram nos ídolos do seu coração. O sentimento precisa existir, meus irmãos. Esse sentimento de olhar assim e dizer, por que eu estou pecando? Por que eu estou fazendo isto que desonra e desagrada o meu Deus? Eu abomino esses pecados, eu me enojo dessa vida que eu levo. Você precisa ter esse sentimento de apego e amor a Deus e ódio ao pecado. Observe agora Ezequiel ainda, o capítulo 36, do versículo 29, e o Senhor diz, livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias. Farei vir o trigo e multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Sabe como eles iam reagir? Com essa intimidade com Deus, com essa experiência de saber como é que Deus age no seu interior e não apenas no seu exterior. Então, vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons.
o Senhor vai dizer: vocês vão lembrar de tudo que fizeram contra mim. Vocês vão lembrar de todos os feitos que vocês praticaram na vida de vocês. E sabe o que vocês sentirão? Vocês terão nojo de vós mesmos, por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Vocês terão nojo de vós mesmos. Então, este é o sentimento que expressa que você tem Deus em sua vida. Quando você peca e você tem nojo de si, quando você se afasta de Deus e o que você sente é nojo de você. Quando você se omite e deixa de cumprir os seus deveres perante o Senhor, você se enoja de você. Você se abomina. E você olha para o Senhor e você quer mais dele. Você quer viver mais por ele. Você faz feito o apóstolo Pedro disse na sua primeira epístola, capítulo 2, do 1. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia e invejas, e de toda sorte de maledicência. Vocês vão se despojar, se despir disso tudo, e desejar ardentemente, desejar lá no fundo da tua alma, como criancinha recém-nascida, o genuíno leite espiritual. Como era que Florzinha pedia leite. Como é que cada um aqui, quando foi um bebezinho, pediu leite materno? Com choro. Desejando de toda a alma o leite genuíno. Aqui você deve fazer o mesmo. Desejai como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então, o teu crescimento na salvação em Cristo depende da palavra de Deus, depende do agir de Deus, depende da preservação de Deus. Aí Pedro coloca aqui uma dúvida, né? Se é que já tendes experiência que o Senhor é bondoso. Será que você já experimentou do Senhor? Será que você sabe quem é o Senhor? Será que você já sentiu o agir dele no teu coração? Como é você e Deus? Você pode ter muita facilidade de julgar a relação do teu irmão em Cristo com Deus, mas você tem facilidade de enxergar a tua relação com Deus, a tua experiência com Deus. Você já experimentou da bondade do Senhor? Achegando-vos a Ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Essa pedra é assim preciosa para você? Cristo é precioso. Você o experimentou? Então, amém. Eu quero encerrar lendo o que Paulo disse aos Colossenses. O que você precisa fazer. Como você precisa se manter. Observe o que ele diz. Como era você e como hoje é você. Colossenses, na sua epístola, capítulo 3, do versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós outrora, também. Noutro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. Despojai-vos da ira, da indignação, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns para os outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento de Deus, segundo a imagem daquele que o criou. Então é assim a vida do crente, meus irmãos. A salvação em Cristo passa por esses três aspectos. Primeiro, por esperar confiante no Senhor. Segundo, por ser corrigido pelo Senhor. Terceiro, por sentir o Senhor em sua vida. Que Deus abençoe aos irmãos e vamos responder a palavra de Deus
Abrindo a palavra de Deus, ainda em Lamentações, respondemos a Ti, Senhor. Lamentações, nós ouvimos o que o Senhor Deus nos falou pela sua palavra e agora dizemos que vamos seguir aquilo que o Senhor nos instruiu. No livro de Lamentações, capítulo 3, do 37 ao 40, uma leitura alternada, que diz assim a palavra de Deus. Lamentações, Jeremias, capítulo 3, do 37. Quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor não manda? Acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Amém, meus irmãos. Vamos cantar ao Senhor um hino. O hino de número 400.